A paz de Cristo esteja na vida de todos, meus irmãos, de todos que nos assistem nesta manhã, nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta madrugada. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Irmãos, hoje em dia está muito difícil de nós pregar o Evangelho. Está muito difícil de nós levar as pessoas a crer na palavra salvificadora de Cristo. Porque alguns são muito religiosos, alguns são muito, como é que eu posso dizer, crentões, fanáticos. E a Bíblia nos ensina que Jesus, Paulo, João Batista, entre outros apóstolos, profetas, não era fanático. Eles pregavam a palavra de Deus pelo Espírito e deixavam o Espírito converter. Ou seja, os apóstolos, eles pregavam, convencia e o Espírito Santo convertia. Nós podemos ver muita religiosidade nos dias de hoje que tem matado, tem destruído até famílias. E o assunto que eu quero abordar hoje é sobre Pedro. Pedro teve uma sogra. Porque a Bíblia diz que Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. E qual é o assunto que nós vamos abordar? É que muitos religiosos dizem que Pedro foi o primeiro papa da história da Igreja Católica. Mas se Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, por que o papa e os padres não podem casarem? Isso é uma lei divina, é uma ordem divina ou uma lei religiosa, né? Porque a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, abre a sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 14, no nome do Senhor Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 14. A cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro. Ou seja, Pedro teve uma sogra. E por que o Papa não pode ter uma esposa? Se Pedro teve sogra, naturalmente ele teve uma esposa. Por que padre não pode casar? Será que isso é uma vontade divina ou uma vontade religiosa para os padres ficar assediados a ponto de pecarem e alguns tornarem até um pedófilo, né? E alguns tornarem até um pedófilo. Então, quer dizer, a Bíblia diz em Mateus 8,14, diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre o deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Engraçado, né? Às vezes a sogra é contra a vontade do genro, né? Mas aqui na situação de Pedro foi diferente, né? Tudo indica que Pedro teve uma sogra muito boa, muito abençoada, porque Pedro levou Jesus lá na casa dele
e ele viu a sogra de Pedro acamada de febre, e Jesus curou, pegou pela mão, curou, e ela passou a seguir Jesus. Hoje em dia é difícil, né? Um genro fazer isso pela sogra, né? Trazer o bem como Pedro trouxe para sua sogra. Então a questão aqui, irmão, é uma pergunta. Isso é religiosidade? Ou é costumes de igrejas? Ou é ordem das autoridades máximas da Igreja Católica? Porque se Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, porque todo mundo sabe, quem estuda a Bíblia sabe que não foi, a Bíblia não menciona isso em hipótese nenhuma. A Bíblia nos ensina que Pedro ficou no lugar de Jesus. Quando Jesus partiu, morreu, ressuscitou, subiu para o Pai, ele ficou no lugar de Jesus, ministrando ou administrando a igreja do Senhor. Então, irmão, as religiões têm que separar, destruir até famílias. Hoje você chega numa igreja católica, você não escuta pregar a palavra de Deus. É só sermões vazios, palavras vazias. Algumas igrejas também que pregam a Bíblia, pregam a palavra vazia, ninguém consegue decifrar o que está escrito na palavra. E quando prega, retorce, é totalmente diferente do que Jesus falou, não é nada do que muitos passam. A palavra de Deus, ela tem sido pregada de maneira morta. E o pior é que algumas denominações, a igreja que pula demais, que grita demais, que fala muito em línguas, essas são as igrejas que estão avivadas, que estão acesas, mas não é verdade. Não é verdade, porque se a agitação fosse santidade, Jesus e Paulo não tinham sido santo, né? Porque esses homens não eram agitadíssimos. Esses homens, eles não eram agitados. Esses homens, eles eram os homens pacíficos. Eles eram uns homens centrados no que falavam. Quando esses homens pregavam, não causava dúvida, né? Eles falavam à luz da palavra de Deus. Porque eles explicavam a palavra, irmão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É quando esse ouvir a palavra, vem entender, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é quando você entende a linguagem da palavra. Porque, por exemplo, eu sou português, eu sou brasileiro, eu falo português. Se vir um gringo pregar para mim, se vir um hebraico pregar para mim, como é que eu vou ter fé através da palavra dele? Se ele está falando grego e eu entendo português, né? Então, eu não vou ter fé naquela palavra. Por que eu não vou ter fé? Porque eu não estou entendendo aquela palavra. Eu não estou assimilando aquela palavra. Então fica aqui a minha pergunta. Você pode responder. Você pode responder, irmão, essa pergunta que está escrito em Mateus 8, a partir do versículo 14. Mateus 8, 14. Então, se Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, por que o Papa e os padres não podem casar? Eu quero dizer para você, meu irmão, que nos assiste nesse momento, minha irmã, que o mundo está cheio de religiosidade, tem igreja demais e pouca santidade. Pouca santidade. Jesus pregou santidade. Se preserve do mal. Seja reservado do pecado. E Deus vai abençoar a sua vida e a sua família no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fique na paz.